Você já se perguntou por que, em meio a tantas pessoas, você sente que há algo mais para a sua vida? Por que você sente que não está aqui por acaso? Talvez você tenha se perguntado em algum momento: por que eu não sou como os outros? O que me torna diferente? Porque alguns têm um propósito claro e outros parecem vagar sem rumo. E se eu te dissesse que essa sensação de inquietação, esse vazio que você sente, tem um propósito maior? E se na verdade você foi escolhido para algo que muitos não são capazes de ver ou entender? Um propósito que exige mais de você do que você jamais imaginou, mas que ao mesmo tempo tem o poder de transformar sua vida de formas que você nem consegue perceber? Você está pronto para entender por que não todos são escolhidos? Porque, embora todos possam ser chamados, poucos respondem. E o caminho daqueles que são escolhidos não é fácil, mas é inegavelmente poderoso. Neste vídeo, vamos explorar a verdade que muitos evitam, mas que você precisa ouvir, porque ela pode mudar tudo. Está preparado para enfrentar o que a maioria foge? O que você faz com esse chamado será a chave para o seu destino. Você já se sentiu perdido, sem saber se está no caminho certo? Ou talvez tenha sentido uma inquietação no coração, como se faltasse algo maior que te chama. Essa sensação não é por acaso. Há algo muito mais profundo acontecendo, algo que Deus está tentando revelar. No vídeo de hoje, vamos explorar uma questão fundamental. Como saber se você está seguindo o seu propósito divino? O que é esse propósito e como podemos identificá-lo em nossa vida cotidiana? Muitas vezes, nos vemos presos a uma rotina que parece não ter sentido. A vida parece passar sem que realmente nos conectemos com algo maior. Mas, e se eu te dissesse que há uma razão divina para a sua existência? O propósito de Deus para a sua vida não é algo vago ou aleatório, mas algo específico. Um plano maior que Ele preparou para você desde o início. E, se você está aqui hoje, talvez isso não seja por acaso. Talvez Deus tenha um chamado para você, algo que vai além do que você imagina. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério e tentar entender como reconhecer se você está realmente no caminho que Deus preparou para você. Mas, antes de tudo, é importante entender que seguir o propósito de Deus não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, esse caminho pode ser cheio de desafios, obstáculos e até mesmo momentos de incerteza. Mas é também um caminho de paz, crescimento e realização. Então, respire fundo, abra seu coração e prepare-se para uma reflexão que pode mudar a maneira como você vê sua vida e seu propósito neste mundo. O chamado divino não é algo que surge de um desejo pessoal ou de uma vontade passageira. Ele é uma direção clara, uma missão dada por Deus, algo que transcende nossas próprias intenções ou planos. O chamado divino é a manifestação do propósito de Deus em nossas vidas. Ele não é uma sugestão, mas uma missão que tem um significado eterno, algo que tem o poder de transformar nossa existência e impactar o mundo ao nosso redor. Você já se perguntou se realmente está vivendo o seu propósito? O chamado divino é algo que se manifesta quando você está em sintonia com a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser algo que você sente profundamente no coração, mas também pode ser algo que Deus vai revelando a você ao longo do tempo. Como saber se você está sendo chamado? Às vezes, esse chamado não vem de forma clara e audível, mas é uma sensação de que há algo mais, algo maior do que você está vivendo atualmente. É uma inquietação que cresce dentro de você, como se estivesse sendo convidado a fazer algo importante. Na Bíblia, vemos vários exemplos de pessoas que receberam o chamado de Deus. Um dos exemplos mais poderosos é o de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Ele não apenas deu a Moisés uma missão, mas também o preparou para essa missão de uma maneira extraordinária. Moisés teve dúvidas, teve medo, mas ele seguiu o chamado. Deus não o abandonou.
mas o capacitou para enfrentar os desafios que surgiriam. Isso nos ensina que o chamado divino não é apenas um convite, mas uma preparação para uma missão específica. E assim como Moisés, cada um de nós tem um propósito único que Deus deseja revelar e cumprir em nossa vida. Como saber se você está realmente no caminho certo? Muitas vezes, a resposta está nos sinais que Deus coloca em nosso caminho. Esses sinais podem ser sutis ou evidentes, mas sempre têm um propósito: nos guiar em direção ao nosso chamado divino. O primeiro sinal de que você está seguindo seu propósito é a sensação de paz interior, mesmo em meio a dificuldades. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, algo dentro de você se acalma, mesmo quando as circunstâncias externas estão turbulentas. Outro sinal importante é a transformação interna. Ao seguir o seu propósito divino, você começa a perceber mudanças em sua maneira de pensar, de agir e até mesmo de se relacionar com os outros. Essas mudanças não são fruto de seus próprios esforços, mas do trabalho de Deus em sua vida. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, com mais compaixão, com mais fé e com mais determinação para fazer a diferença. Na Bíblia, vemos esse tipo de transformação nas vidas de pessoas como os apóstolos. Eles seguiram o chamado de Cristo, enfrentaram perseguições e desafios, mas sempre sentiram a paz de estar no caminho certo. Eles estavam vivendo o propósito de Deus para suas vidas, e isso trouxe uma satisfação que o mundo não podia oferecer. O mesmo pode acontecer com você. Quando você está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida, você sente que está cumprindo algo maior do que suas próprias ambições. No entanto, é importante lembrar que o caminho do propósito divino nem sempre é fácil. Pode haver momentos de incerteza, dúvidas e até mesmo resistência. Isso nos leva ao próximo ponto: os obstáculos que surgem quando decidimos seguir o nosso chamado. Seguir o propósito divino não é um caminho sem desafios. De fato, muitas vezes, os maiores obstáculos surgem justamente quando estamos no caminho certo. O medo do desconhecido, as críticas das pessoas ao nosso redor, a resistência interna e até as dúvidas sobre a nossa própria capacidade podem surgir. Esses obstáculos são naturais, mas é importante entendê-los como parte do processo de crescimento espiritual. Por exemplo, na Bíblia, vemos que Jonas tentou fugir do chamado de Deus. Ele não queria pregar em Nínive porque sabia que a missão seria difícil e arriscada. Jonas até tentou escapar, mas Deus o encontrou e o fez cumprir sua missão. Essa história nos ensina que, mesmo quando resistimos ao chamado de Deus, Ele tem uma maneira de nos trazer de volta ao caminho. Outros exemplos incluem Moisés e os apóstolos, que também enfrentaram grandes desafios e dificuldades ao seguir o chamado de Deus. Mas o mais importante é que todos eles superaram essas dificuldades através da fé e da confiança em Deus. Eles perceberam que os obstáculos não eram um sinal de que estavam no caminho errado, mas um convite para crescer e depender mais de Deus. Assim como Moisés, que foi desafiado por sua falta de confiança em si mesmo, nós também podemos enfrentar esses desafios com a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Superar os obstáculos não significa que o caminho será fácil, mas sim que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar força em Deus para continuar. O próximo ponto vai falar sobre a importância do discernimento espiritual para seguir o chamado corretamente. O discernimento espiritual é essencial para saber se estamos realmente seguindo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, o mundo nos bombardeia com tantas vozes e distrações que podemos perder a clareza sobre o que realmente importa. Como saber se estamos ouvindo a voz de Deus ou apenas nossos próprios pensamentos? Como podemos distinguir sua direção da nossa ansiedade, desejos ou medos? Primeiro, é importante entender que o discernimento espiritual não acontece da noite para o dia. Ele é cultivado à medida que nos aproximamos de Deus por meio da oração,
da meditação na palavra e da comunhão com outros cristãos. Quanto mais íntima for a nossa relação com Deus, mais fácil será perceber sua orientação. A voz de Deus não é sempre audível de forma dramática ou milagrosa. Muitas vezes é uma sensação profunda de paz no coração ou uma direção clara em meio à confusão. Na Bíblia, vemos que o discernimento espiritual foi crucial para muitos grandes líderes. Samuel, por exemplo, aprendeu a ouvir a voz de Deus quando ainda era jovem, no templo de Eli. Mesmo com a confusão ao redor e as muitas vozes que ele ouvia, Samuel soube distinguir a voz de Deus, que o chamou em um momento de silêncio. Isso nos ensina que para discernir a voz de Deus, precisamos estar em um lugar de silêncio e prontidão para ouvi-lo. Outro exemplo é o de Jesus, que se retirava para orar em momentos de decisão importante, como quando escolheu os 12 apóstolos. Ele sabia que o discernimento espiritual não era apenas uma questão de conhecimento humano, mas de uma conexão profunda com o Pai. Da mesma forma, nós, como cristãos, precisamos buscar essa mesma intimidade com Deus, que nos permitirá discernir sua voz e seguir seu propósito. Para praticar o discernimento espiritual, é necessário orar com sinceridade e paciência, meditar nas Escrituras, estar em comunhão com outros cristãos e ter um coração disposto a obedecer, mesmo quando a direção de Deus não é clara imediatamente. Às vezes, é necessário dar um passo de fé, confiando que Ele revelará o próximo movimento no momento certo. Agora que exploramos os diferentes aspectos de como seguir o propósito divino em nossas vidas, é importante refletir sobre algo fundamental. Deus tem algo grandioso reservado para você. Não importa onde você esteja agora, não importa as lutas que você tem enfrentado, o propósito dele para a sua vida é algo que transcende as circunstâncias temporárias. O que você está vivendo agora é parte de uma história maior, e ao confiar nele, você estará cada vez mais alinhado com o plano que ele preparou desde antes de você nascer. O maior erro que podemos cometer é pensar que estamos sozinhos nessa jornada. Deus está com você em cada passo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, quando você se sente sem forças, Ele está trabalhando nos bastidores para cumprir sua promessa em sua vida. Como diz a palavra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Isso é uma verdade que você pode segurar com fé em seu coração. Não deixe que os obstáculos ou dúvidas te façam pensar que você não está no caminho certo. Confie no processo. Deus está te moldando para algo grandioso. A cada passo, Ele vai te revelar mais do que Ele tem para você. E no momento certo, você verá o impacto dessa jornada em sua vida e na vida de outras pessoas ao seu redor. Você foi escolhido para algo grande, e a chave para viver esse propósito está em seguir com fé, discernimento e confiança em Deus. Por fim, quero te deixar com um lembrete poderoso. Você é mais do que capaz de viver o propósito de Deus para a sua vida. Não importa quão grandes sejam as dificuldades, não importa quão distantes pareçam seus sonhos e objetivos. O poder de Deus em você é suficiente para superar qualquer obstáculo. Ao confiar nele, você vai descobrir forças que você nem sabia que tinha. Não tenha medo de dar o próximo passo, mesmo que ele seja pequeno. Cada passo em fé é um passo mais perto de viver o chamado que Deus tem para você. Então, olhe para o futuro com esperança, sabendo que a mão de Deus está sobre você, guiando você em direção a uma vida plena e cheia de propósito. Se você está pronto para seguir esse caminho, se você sente que é hora de alinhar sua vida com o propósito divino, então levante a cabeça e continue. Deus tem algo incrível para você e Ele já te capacitou para viver tudo o que Ele preparou. Agora eu quero saber, qual é o próximo passo que você sente que Deus está te chamando a dar?
Comente abaixo, compartilhe sua jornada conosco e vamos crescer juntos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente.